Então, é sempre possível a gente puxar num negócio que não tem substância, que é substância sobre a forma, e dizer o seguinte, olha, na verdade, o negócio, a substância aí, não é a substância declarada, não é o negócio declarado, não é a substância do negócio declarado, a substância aqui é outra. E aí dizer, usar isso para dizer que o negócio é falso. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? É que a simulação é um instrumento que eu posso utilizar para tratar de casos em que, normalmente, originalmente, de acordo com a doutrina, eu só poderia tratar em normas antielisivas, em cláusulas gerais antielisivas. E eu posso usar isso mediante argumentação, mediante interpretação, fazendo sempre uma recondução da situação à verdade e à mentira. Então, na verdade, usando todo esse termo, a simulação tornou operacional, tornou possível o tratamento do planejamento tributário no Brasil. Quer dizer, a utilização desse conceito de simulação, ele permitiu que a gente entrasse na discussão da substância sobre a forma, do abuso de direito, do abuso de forma, etc. Veja-se, não há no Conselho a utilização, e também não há pela fiscalização, a utilização dessas figuras como causa para o lançamento. O que se usa, na maior parte dos casos, se bem que tem muito planejamento que a gente não usa simulação, usa, como eu falei, interpretação para proteger a norma ineficaz, mas o que se usa é a figura da simulação. Mas utiliza-se os argumentos que seriam típicos da substância sobre a forma, do abuso de forma, do abuso de direito, etc., para justificar a aplicação desse instituto. Então, por exemplo, a questão do negócio jurídico indireto. O que acontece no negócio jurídico indireto? O contribuinte, ele apresenta o negócio à sociedade, mas ele não quer a finalidade daquele negócio declarado, ele quer uma outra finalidade econômica. Ele faz um contrato de leasing, quando, na verdade, a finalidade dele é obter um financiamento. Todo mundo conhece essa estrutura. E aí, o caso mais comum, que gerou uma jurisprudência muito firme, muito importante do Conselho, foi o caso Separa. O que aconteceu? O contribuinte queria vender uma empresa, ao invés de vender diretamente, ele faz uma sociedade, e aí depois essa sociedade é cindida, há um resgate, tudo isso de maneira a não gerar o ganho de capital tributável. Então, o que aconteceu no Conselho? No primeiro momento, o Conselho, na análise desse caso, ele foi pela doutrina formalista que existia, dizendo o seguinte, olha, o contribuinte pode se organizar de maneira que ele bem entender, esse é o acórdão 101.93.704, as partes, o contribuinte pode se organizar da maneira que ele bem entender, e o contribuinte realizou o negócio jurídico indireto, e ele possuía a finalidade de obter economia fiscal e para negar a validade do negócio declarado somente com a norma anti-elisão. Essa foi praticamente um dos primeiros casos que foi julgado desse problema da simulação e negócio jurídico indireto. Mas, aí, como eu disse, essa foi uma estrutura que apareceu, de planejamento tributário. Houve dois lançamentos, dois julgamentos iniciais, que foram dois favoráveis ao contribuinte, mas depois que se percebeu uma quantidade imensa de casos se reproduzindo nessa mesma linha. E aí, houve uma ampliação do debate. Houve, na verdade, uma maturação do Conselho. E aí, com todas as vênias, eu vi aqui algumas críticas, que o Conselho é emocional, coisa do gênero, jogo com fígado, o teste do robô, o teste do... Olha, esse caso aqui que vocês estão percebendo uma evolução de anos na jurisprudência. A jurisprudência, ela, no primeiro momento, tratou da questão e depois tratou ela de uma outra forma. Não foi uma análise rala do assunto. Muito pelo contrário. Foi um debate muito amplo e muito difícil, muito duro, dolorido, em algumas maneiras, em alguns momentos, porque é uma coisa realmente com posições muito opostas, muito radicais de um lado e do outro. E aí, nesse acordo aqui, já se viu de outra maneira. O acordo de 24 de maio de 2006, se os atos formalmente praticados demonstram não ter as partes ou os objetivos de não se livrar de uma tributação específica, seus substratos estão alheios à finalidade dos institutos utilizados, etc., 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 não corresponde a uma verdadeira vivência. Então, ou seja, não adianta o contribuinte apresentar um negócio formalmente perfeito, enquanto que a operação econômica que
está sendo efetivamente praticada, ela é incompatível com o negócio jurídico declarado. Isso aí passou a ser indício de simulação. E aí, veja, eu estou sempre reconduzindo a questão da verdade e da mentira. O que eu estou dizendo? Que o negócio declarado não é verdadeiro. Por quê? O que acontece de fato, a operação econômica que acontece de fato, não é uma operação de sociedade. O contribuinte nunca quis se associar. Ele nunca quis trabalhar em conjunto para obter um objetivo econômico. Ao contrário, o contribuinte queria se separar. Cada um queria ir para um lado. Não há sociedade. O que há, então, é um contrato de compra e venda. E aí, veja-se, no voto da relatora Sandra Faroni, a utilização desse argumento. Não havia causa econômica para o aumento de capital. Então, ou seja, que se fala aqui negócio, a causa do negócio, não é? Ou seja, utiliza-se a questão da causa como argumento para fundamentar a simulação, dentre outros, evidente, não é? Simulação é questão de prova, é questão de fato, mas durante a argumentação começa a se utilizar esse tipo de argumento, da causa, não é? Negócio sem causa, ausência de causa. Outro argumento que é utilizado, o voto do conselheiro Maia Junqueira, eminente conselheiro Maia Junqueira, né, um dos nossos mestres aqui eternos, né, que dizia que seus substratos estão alheios à finalidade dos institutos utilizados, não correspondem à verdadeira vivência do jurídico. Então, mais uma vez, não há vivência, não é? Contrato é declarado e a operação econômica, né, a distinção entre o que é declarado e o que está por baixo, não é? Isso é indício de simulação. Aqui também outros argumentos que foram utilizados no conteúdo material. E aqui um acórdão recente, não é? Recentíssimo, de 28 de janeiro de 2010, que também o caso separa e se falando, para identificar a natureza do negócio, é identificada com a sua causalidade, ainda que essa causalidade seja verificada na sucessão de vários negócios intermediários sem causa, step transactions. Se o negócio jurídico sem causa não pode ser caracterizado como negócio indireto. Então, ou seja, utiliza-se, mais uma vez, o Instituto da Causa para falar de simulação. Então, análise de provas, né, e utilização, quando se trata de negócio jurídico indireto, de figuras como abuso de forma, substância sobre a forma, negócio sem causa, como argumentos para justificar a simulação. Veja, são vários argumentos. Simulação, como eu falei, é questão de fato. Mas se utiliza, não é, nessa análise, esse tipo de figura, que, no nosso entender, é típico de norma televisiva. Mas há alguma incompatibilidade disso com a simulação? Não. Não há incompatibilidade. Eu estou sempre falando de verdade e mentira. Não é? Estou sempre me reconduzindo à verdade e à mentira. Aqui também, outro caso de simulação que é clássico, né, que são das sociedades em substâncias. Aqui há uma venda indireta, né, vende-se para uma empresa offshore e a empresa offshore vende para a empresa verdadeira, mas, na verdade, a venda direta de A para C e para D. Esse também é um caso importante. Fala-se aqui de inexistência de sociedade, não é? E como é que se classifica a inexistência de sociedade? Forma artificiosa de operações de exportação para empresas sediadas em paraísos que adotam tratamento fiscal favorecido, abandono da intermediação inexistente, põe tributação das receitas omitidas. E aí, as provas demonstraram que o negócio declarado não era verdadeiro. Por quê? Porque a empresa offshore, que aparecia como a compradora dos bens, não possuía capacidade, nem funcionário, nem estrutura, não era capitalizada, coisa do gênero, para realizar a operação. Esse caso do Marco Polo, que é, ou seja, no primeiro momento nós falamos de negócio jurídico indireto e simulação. O caso Marco Polo é entidade sem substância. Não é? Esse caso, vocês vão lembrar do caso Grandene, que é um caso famoso, né? Foi julgado lá em 83 pelo Conselho de Contribuintes, foi julgado também no Judiciário. Também era a utilização de empresas sem substância para permitir que o contribuinte reduzisse a sua tributação. E, nesse caso, o Grandene foi também mantido no Judiciário, falando-se que, exatamente, o contribuinte pode fazer elisão fiscal, mas montou-se uma gigantesca fraude, 8 empresas fingidas que, na realidade, só existiram no papel com o único objetivo de diminuir a tributação da empresa. Então, você pode ver que essa estrutura da empresa sem substância já foi tratada na nossa jurisprudência e é tratada como simulação. E aí, análise de provas para verificar a existência da sociedade, a ausência de estruturas operacionais compatíveis em empresas instaladas em endereços duvidosos, que não possuem força de trabalho adequada ao volume de operações, a ausência de pagamentos efetuados por essas empresas a terceiros, e etc.